Amigo torcedor palmeirense, quando surge, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei de onde você está vendo nem que horário, mas reflexão ao viver de Tuti Palestra Verdão MVVC, nós estamos na área aí, se derrubar já sabe, é pênalti. Falar de Palmeiras, falar de Verdão, falar de coisa boa, falar de Super Mundial, falar dos quiprocós aí da mídia tradicional contra o Palmeiras, falar da possível escalação do Abel, rapaz. Tem um monte de coisa aí que tá passando pela sua cabeça, eu sei. Mas eu vou ressuscitar uma frase do Paulo Nobre. Calma, Né? tranquilidade, relaxa. Aí. Vamos por partes. E tamo aí. O Maurício está na área também pra gente trocar uma ideia aí, meu querido. E aí, cara? Vamos falar de palestra, um monte de coisa acontecendo. Inclusive o Borussia Dortmund tá jogando agora. Não sei se tá ganhando, se tá perdendo, mas tá um quiprocó contra o Monterrey. Vamos falar de palestra hoje. Maurição, o que manda, meu 10? Boa noite, gente. Hoje eu tô com a camisa 8, hein? Hoje é 8. Tudo de bom para Aí sim. vocês aí. Só lembrando, né, de vocês lascarem o dedo no sininho, compartilhar e isso ajuda muito a gente, né? É, muito pipiricocó da nossa querida imprensa, né, que adora ficar inventando. Até outro dia, né, o senhor Mauro César foi um dos que falou que agora a gente é um bom aluno, né, porque a gente não repetiu. Então, é brincadeira que o pessoal fica, assim, inventando história, inventando modo de falar em vez de analisar, né? Como diria o Zé, tem muito jornaleiro e pouco jornalista. E vamos ver qual é a expectativa, né, Tiagão, da escalação do Palmeiras, né? A gente aí nos batidores conversamos. Eu entraria, né? Isso, escreva e se deixe seu like, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. Eu entraria com arroz com feijão, né? Substituindo zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, porém faria um reforço no meio de campo, né? Entraria com Aníbal e Martinez e deixaria o flutuando na frente, né? Fazendo a ida e volta que o bicho aguenta, né? O Rios, que para mim hoje é um dos melhores, os jogadores mais funcionais do Palmeiras, né? Concordo, concordo. Aliás, o Rios tem sido destaque, né? Eu tava Tem. vendo um pouquinho da transmissão de Borussia Dortmund e Monterrey, e os comentaristas até comentavam sobre o destaque dos jogadores colombianos na competição, Uhum, apesar de sim, não ter um time colombiano no Super Mundial. Aí ele citou é, não só o Rios, mas o Arias, citou um outro várias. jogador também, que agora me fugiu o nome, mas o Rios, cara, para mim, entre os meio-campistas do Palmeiras, é o cara que está se destacando, Uhum, inclusive em uhum. muitas partidas, levando o meio-campo do Palmeiras no peito. Claro, tem muitas deficiências principalmente de contenção, ele não é um bom marcador, a gente sabe disso, Sim, mas sim. do meio-campo para frente, o Rios é sensacional, cara. Para padrão brasileiro, inclusive, é muito bom. Galera, já É. tem gente chegando no chat aqui. Não esquece, como o Hum. Maurício já falou, deixa o seu like, que é importante para essa live chegar para mais palmeirenses aí. E já compartilha essa live também para os seus amigos aí, seus contatos, seus grupos de WhatsApp, para a gente ir trocar aquela ideia sobre Ô, o Verdão, tá certo? só uma coisa, Manda Tiagão. lá, Maurício. Pessoal, Sim. compartilhe para os corintianos, para os são paulinos, para eles já comprarem secador, entendeu? Comprar ó, controle, ó, porque os caras estão. Você sabe que estão mais usando mês passado e esse mês? É isso aqui, ó, controle. Os caras estão só isso aqui, ó, e colocando uma almofadinha no sofá para não doer o bumbum. De tanto que estão assistindo o Palmeiras aí. Então, para quem achava que o Palmeiras ia sair na fase de grupo, tá aí. Agora engole nós. O que vier agora é É, a lucro, né? Na única minha opinião. A única dúvida que eu tenho, Maurição, é se os corintianos pagaram a internet para assistir o jogo do Palmeiras, né? Não, mas eles, qualquer Os coisa caras eles não fazem são um bom gato. pagador. Qualquer coisa faz um gatinho, não tem erro, rapaz. E os trica, né? Com todo respeito, qualquer coisa vai na casa do gatinho também, não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas, ó, o recadinho do tio Zé aí, eu acredito que ele tá aí nos bastidores. É, ele falou que daqui a O pouco vem aí. spoiler, ele já soltou o spoiler aqui, mas no jogo do Palmeiras, que será, obviamente, na sexta-feira, o Zé estará lá na sede da Mancha e vai Oh, que acompanhar o legal. jogo por lá.
e a gente vai fazer um link com ele, né? Vamos entrar ao vivo aqui e abrir um link lá com ele para também pegar a reação da galera, trocar ideia com o pessoal que estiver assistindo. E se Deus quiser, os deuses do futebol, San Gennaro e todos os santos, vai ser uma noite feliz para o palmeirense, né? A gente só não sabe como que vai ser, mas já que o Zé soltou o spoiler aí, eu vou também comentar com vocês que vai ser feito isso. Então vai ter a live de pré-jogo, vai ter a live de intervalo e vai ter a live de pós-jogo. E o Zé vai estar lá no meio do Unidos do Sovaco, cara. Todo mundo lá comemorando a possível vitória do Palmeiras. Calma, tranquilidade, como diria Paulo Nobre, mas comemorando ou pelo menos torcendo, porque não importa perder ou ganhar, né? O palmeirense sempre estará lá. Mas mandar um abraço aí pra galera que vai chegando nos comentários aí, ó, o DVLS, boa noite, tamo junto. David Souza do Rio de Janeiro. Aliás, esse camarada aqui, ô Maurição, ele é botafoguense, cara. Legal. É botafoguense, mas sempre tá aqui com a gente, sempre deixando uns comentários bacanas aí. Mandar um abraço para você, David Souza, ele manda aqui, ó, boa noite, Tiagão e Maurício, já deixando aquele like para fortalecer a live dos canais. Lembrando que essa é uma transmissão simultânea, tá? Você tá no Reflexão Viverde, você tá no Tute Palestra, você tá no MVVC. Beleza? E é isso aí, um abraço aí, David Souza. Um abraço também pro Fábio, o Fábio tá por aqui. Eu colocava o Alan na esquerda e voltando para ajudar o Vanderlan. Ó a dobra de lateral. Mas vamos lá, aproveitando essa bola levantada pelo nosso querido Fábio Pestana, ô Maurição, vamos lá. Vamos escalar o Palmeiras contra o Chelsea. Lembrando que, como você viu aqui no título da live, nós temos 3 desfalques importantíssimos, né? Importantíssimo, sendo eles Xerifão Gustavo Gomes já estaria suspenso por causa do amarelo e para ajudar ainda foi expulso, né? Teremos também Piquerez, o cara de 8 pulmões, o incansável Piquerez, está suspenso também. E o terceiro aí que estará fora é o Murilão, que está com aquela, vamos dizer assim, contratura, eu não sei exatamente tecnicamente. O cara da musculação, o cara da parte técnica é o Zé. O Zé não tá por aqui, então... foi contratura muscular, né? Uma fisgada que deu e ele rompe o músculo, né? Até voltar uns 2 meses aí, brincando. Dependendo e já é falado... que foi. E já é falado, inclusive, sobre possível cirurgia, né? Eu não sei se é passível de cirurgia, mas eu vi algumas notícias falando de cirurgia. Aí eu levanto a bola. É Vanderlan e mais 10, meu querido Maurício? Como que você escalaria aí? Na minha opinião, sim. E aproveitando, você que tá no comentário também, coloca a sua escalação aqui pra gente trocar uma ideia. Vamos lá, Maurício. Everton, Giai, Fux, Mike, o Mikael, aliás, né? Mikael e Vanderlan, Aníbal, o Martinez e Rios, Maurício, Roque, o Vitor Roque e o nosso querido, que eu quero ver o que ele vai fazer, Estevão. O nome do meu futuro neto que nasce esse mês. Pô, que bacana, cara. Que baita. É por homenagem ou não tem nada a ver com o jogador? Não, é porque é bíblico, né? Mas eu fico tirando sarro do meu filho porque, coitado, é São Paulino, né? Então eu falo que é homenagem ao Estevão. Ele fala, não, pai, é bíblico, você sabe. Eu falei, não, pra mim vai ser homenagem ao Palmeiras. Você tira uma onda dele, né? Você tira uma onda. Tirar, né? Tem que tirar. Não, mas Estevão é um nome bonito, né, cara? É nome bíblico mesmo. Pra mim seria esse time. Sim. Bom, galera que tá nos comentários aí, galera, já deixem aí o pitaco de vocês, a gente vai prosear sobre essa possível escalação, mas assim, falando de Vanderlan, um jogador que é cria do Palmeiras, né, cria da nossa base aí, é um jogador que tá no Palmeiras ali intrinsecamente, então já tem uma raiz no Palmeiras, ele já andou dando declarações da sua possível participação do jogo, né? Com certeza o Abel já deve ter conversado com ele, já deve ter puxado de canto, dado uma orelhada, como dizem os antigos, e ele já deve estar vamos dizer assim, previamente escalado, provavelmente, né? Não sei se será titular ou não, se vai jogar na lateral esquerda, se vai ser um ala, ou se vai, de repente, fazer uma dobra. O fato é que o Vanderlan está em xeque, por causa que o Piquerez, sem dúvida, né, Maurição, é um dos destaques positivos do Palmeiras. Então, ele não vai substituir qualquer um. Ele vai substituir um dos caras mais importantes aí do esquema tático de Abel Ferreira. Agora, a dúvida tem seguidor falando sobre colocar o Alan, se o Vanderlan entra numa dobra. Faz sentido o Alan na esquerda?
fica um negócio meio esquisito, porque o Alan também tem muita habilidade, pode ser usado lá na frente, que é a posição dele lá do meio para frente, né? Então, será que a eu gente seguraria o perderia Alan para o muito, né? segundo tempo. Eu seguraria o Alan para o segundo tempo, como uma alternativa. Até para cansar os caras, né? Seria uma possibilidade. Exatamente. Essa é a minha estratégia. Ó, eu acho que. Eu acho não. Eu penso que o chamado aí deveria ser Abel e mais 11, não Vanderlei mais 10. Porque eu acho que o Abel Boa. vai dar um nó nesse time, cara. Assim como ele fez contra o Botafogo, né? Porque, na minha opinião, Palmeiras foi o melhor jogo do ano contra o Botafogo, porque ele mudou totalmente a postura. E o Abel, quando entra na mente dos caras, é brincadeira. A gente tem vários exemplos aí nesses quase 5 anos que ele está conosco. Se a gente for lembrar aí, são vários, né? Põe aí final da Libertadores, põe aí o 4-3 contra o Botafogo, uma série de jogos, né? Mesmo quando perdeu na Copa do Brasil pro Flamengo e na Libertadores pro Botafogo, ele tentou alguma coisa. Ele errou no primeiro jogo, mas no segundo jogo ele tentou fazer coisas diferentes, né? Então eu acho que o grande diferencial do Palmeiras é o Abel. Sim, sim, faz sentido. A gente tem, quem acompanha aqui as lives, com certeza vai se lembrar que eu dou as minhas cornetadas no seu Abel Ferreira, eu não Sim, vou também, negar. também. Mas a verdade é que o camarada tem 10 títulos, né, com a camisa do Palmeiras e não é para qualquer um, e já é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Né? Inclusive, ele conseguiu a façanha de, não ele, obviamente, mas participar aí de uma demissão de um técnico que ficou menos de 2 meses e estou no Super Mundial, que foi o Paiva do Botafogo, né? Curiosamente, depois de perder para o Abel, foi demitido. A gente sabe que teve motivos de administração, tem o John Textor lá dentro, que é um mandatário, mas, querendo ou não, a derrota para o Palmeiras cooperou. E quem está ficando? O Abel Ferreira. Então isso tem que tirar o chapéu para ele. Agora, sobre ele ter um plano, ô Maurição, a minha única reticência é ele tentar inventar de jogador fora de posição. Você não tem esse medo também? Eu tenho o medo, mas eu acredito que ele não vai querer inventar. Até porque ele já deu spoiler, né? Que vai fazer o arroz com feijão. Lembra que ele, na entrevista ele falou: não é isso que vocês querem, que eu faça arroz com feijão? Vai fazer, eu acho que ele vai fazer isso. Até porque, assim, vamos falar do passado, quando ele fazia algumas dobras, né? Tinha o Scarpa que ia bem na esquerda, mas só que o Scarpa sabia marcar e tinha pulmão também para ir e voltar, né? Agora, a minha pergunta é: o Alan sabe marcar? Não, o Alan não é um marcador. Ele é vamos dizer, um bom jogador que faz a volta boa, mas o negócio dele é ataque. Na minha opinião, ele que vai substituir o Estevam a partir da continuidade do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, entendeu? Sim, sim, sim. Esse é um grande ponto. Aliás, um equívoco é achar porque o jogador tem velocidade ou tem qualidade, ele é um polivalente. Sim. Não necessariamente. Não, ele pode ser um destaque muito bom, como eu citei do Rios, que para mim é um dos melhores meio-campistas atualmente no futebol brasileiro, só que ele é um péssimo marcador. Então, se você depender dele ser o primeiro volante, por exemplo, você mata o cara. Ele vai fazer faltas violentas, ele vai tomar cartão, ele vai arrumar confusão, porque ele tem um temperamento muito frágil, e os jogadores que jogam estabanado, né? Estabanado. Ele é estabanado, ele dribla para trás, todos esses defeitos que a gente já conhece. Mas do meio campo para frente é um jogador perigosíssimo, é titular da seleção da Colômbia. Então, a gente distribui bem a bola, né? Sim, é um cara pensante, joga com a cabeça erguida, não é afobado, né? Enfim. A Nina mandou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Um abraço aqui, Nina. Tamo junto, obrigado pelo seu comentário. Ela manda aqui, ó. O que me preocupa é que o Palmeiras não tenha ganhado de nenhum europeu, ainda mais desfalcado agora. Nina, obrigado pelo seu comentário. Aliás, Maurício, eu vou levantar essa bola para você, mas eu vejo bastante gente, principalmente da mídia tradicional, pontuando isso. Né? Não só o Mauro César, que para mim não é um jornalista, é um clubista, né, travestido de jornalista, mas a gente vê muita gente comentando isso, não só na mídia tradicional e até alguns canais. Mas o Palmeiras não ganhou de nenhum europeu. Jogou contra o Porto, poderia ter vencido, mas o poderia é uma hipótese, não aconteceu a vitória, o Palmeiras só empatou.
e aí ficou essa especulação. Pô, o Palmeiras não consegue ganhar de um europeu e tal. Há um desconforto com isso? Você acha que é uma pressão a mais? Ou jogo é jogo e nada muda? Primeiro, contra o Porto não ganhou por quê? Mérito do goleiro do Porto, que está lá para defender e fez grandes defesas, certo? O campeonato é europeu ou é mundial? Boa, excelente pergunta. Mundial. Então a gente não tem que ganhar só dos europeus. Nós ganhamos do Botafogo, né? Então vamos usar histórico. O Botafogo ganhou do PSG. Então nós ganhamos do cara que ganhou do time da Europa, do melhor time da Europa hoje, que é o campeão da Champions. Entendeu? Perfeito. Eu penso, sinceramente, que isso é procurar chifre na cabeça de urubu. Não tem nada a ver que não ganhou de europeu, tá? Mas ganhou de times bons, falhou bastante contra o Miami, tá? Que para mim eu colocaria um cara em cima do Messi, não deixaria o Messi fazer nada, que o Messi distribuiu o jogo, fez o que quis o jogo todo, tá? Mas contra o Botafogo corrigiu todos os pontos que tinha que ser corrigido e foi muito bom. E só não ganhamos o jogo no tempo normal porque o goleiro que eu queria que viesse por Palmeiras está no Botafogo. Porque o John foi melhor em campo. O John, aí assim, entra um pouquinho do folclore, né? Mas o John ficou muito marcado do jogo Palmeiras e Santos com a frase do cronista: o John ficou parado. Então o John virou uma piada para o palmeirense. O John furou uma piada para o palmeirense, folcloricamente, né, na brincadeira da torcida. Sim. E eu não sei se isso geraria um desconforto para o atleta. Mas que é um grande goleiro, é inequívoco, né? Grande em todos os aspectos. Tem uma grande envergadura e é um goleiraço, né? Se posiciona muito bem, é jovem, tem muita explosão muscular. Então, eu concordo com você. Seria um nome... Aliás, faz tempo que a gente fala isso, Mauricião. O Everton não tem sombra, né? Ele não tem sombra hoje. Querendo ou não, com todo respeito ao nosso querido goleiro que está lá como reserva do Everton, o Lomba, mas ele não põe medo em ninguém. Ele não põe medo em ninguém, a verdade é essa. Mas tem um goleiro do Palmeiras que está em Portugal, eu sempre esqueço o nome, não lembro se é Matheus, eu não estou lembrado. O pessoal sempre acaba me lembrando o nome dele, que está comendo a bola lá em Portugal. Já foi considerado o melhor goleiro da Série B de Portugal. Entendeu? Então, nós temos algumas coisas assim, algumas peças que vão voltar. Agora, já falaram em Carlos Miguel, né, que está lá parado na Inglaterra. E o John seria um cara que eu iria para cima para contratar, porque ele tem postura, é um líder, e pela altura dele, é um cara rápido, que tem reflexo bom, se posiciona bem, pegador de pênalti. Então, é um jogador que eu gostaria de ver no Palmeiras. Sensacional. Isso não descredibiliza o Everton, mas precisa ter uma reserva, né? E eu acho que se ele vier para o Palmeiras, né, se vier um goleiro assim, o Everton logo vai para a reserva. Né? E eu acho que o Everton é um cara que vai aceitar a reserva, porque, na minha opinião, ele quer encerrar a carreira no Palmeiras. Sim. E o Everton, querendo ou não? Pode falar, desculpe. Imagina. Assim como outro dia um palmeirense me xingou, que eu falei, eu queria o Garro no Palmeiras também. E parece também. Parece que tem zum, que já tá tendo negociação aí. Cara, o Garro para futebol brasileiro é um craque de bola. No Palmeiras teria lugar fácil. Ele encaixaria certinho no Palmeiras. Imagine ele, Maurício, o Vitor Roque e o Alan jogando para frente. Exatamente. Entendeu? Ele distribuindo bem. Não quero mais nada também, né, Thiago? Quero mais nada mas também. Aí é que tá. Nós podemos fazer essas especulações porque o Garro não tá recebendo. Exatamente. Mas quem que tá recebendo lá? Mas quem que tá recebendo? A tia da marmita não recebe, né? Você soube que teve um moleque lá do Sub-20 que 2 meses não depositou fundo de garantia, já é motivo para rompimento de contrato, já rompeu. Caraca, que vergonha, entendeu? Né, mano? Que vergonha. Fazer o quê? Galera, mandar um abraço para todos que estão com a gente, mais de 350 pessoas online aí, muito obrigado. Não esqueçam o like, que é importante, por favor, deixem o like aí para poder chegar a mais palmeirenses. E quem não foi inscrito, por favor, se inscrevam nos 3 canais. Vamos lançar o desafio. Tem 56 likes agora, com 300 pessoas vendo. Gente, vocês vão gastar 3 segundos.
sai do comentário, aperta o xizinho lá do lado direito, vai lá dar o like e volta. Não tem problema nenhum. Aí você volta pro chat. Não tem É segredo, difícil, né, Thiago? Maurição? É difícil? Não, isso daí a minha filha com 4 anos sabe fazer. Então vamos lá, galera, Aham. vamos ajudar. Já estamos chegando a quase 500 pessoas ao vivo aí. Muito obrigado pela audiência, sensacional. Tem um comentário aqui É, engraçado, deixa eu voltar já aqui vi. nele, do Fábio. Ô, Fábio, um abraço para você. Ele manda aqui, ó. Já estou acreditando em todas as videntes. Já comprei vela, charuto, pinga, uísque, pó verde. Cara, tá batendo a tabaque, fazendo a dancinha do Jack Chan lá, o Mobu, Guy Fade e tal, tá fazendo de tudo, cara. O importante é o Palmeiras passar. Inclusive, É, eu com- vi recentemente é. uma postagem falando assim: na quarta, missa, na quinta, o culto, na sexta, o saravá e nós vamos ganhar. Os caras estão acreditando em tudo. É, porque sexta-feira é dia de saravá, que o pessoal fala, né? Exatamente, cara. Que seja, tanto faz. O importante é o Verdão passar. Mas, galera, vamos Ó, aqui. A gente tá falando. Tiagão, Pode falar, Mar. Ô, Maurício. olha aqui, né, cara, o meu Nicarágua já tá aqui, ó. Já tá Já tá preparadíssimo aí, aqui, né, ó, já cara? tá aqui, rapaz. E, ó, Nossa. aqui, ó, eu fiz no outro canal que eu acompanhava, eu fiz o desafio que se o Palmeiras passasse para as semifinais para as oitavas ou quartas, acho que quartas do Paulista, eu ia tirar a barba ao vivo, né? E eu tirei. Então eu vou fazer um desafio aqui, ó. Palmeiras ganhando do Chelsea, sexta-feira à noite, eu acendo esse charuto, hein? Mais de 560 pessoas estão ouvindo essa sua promessa, hein, Aqui, Maurício? ó. E quantos Ó, likes? Mais like aí, gente. Mais like. Ó, como eu vou assim, galera tem que que dar tá 100 aí. likes 100 likes em 20 minutos. Aí tá feita a conversa. Boa, boa. Galera, vamos cooperar no like aí que a gente quer ver esse desafio cumprido, hein, cara? Legal demais. Importante é o Palmeiras passar, independente Exatamente. do que acontecer, né? Se for, ó, a gente tá brincando tanto com o Vanderlan, eu até brinquei com o slogan de Vanderlan e mais 10. Vai que o gol da classificação é do Vanderlan, cara. Vai que acontece isso. Ou do Mikael, não sei. Ou do Giai, de um herói improvável. Importante é o Meu, eu Palmeiras queria que passar. fosse do Fux, porque teve antes do Fux começar a jogar assim com um padrão melhor, teve vários palmeirenses, vários corneteiros eroeiro que falando que o cara era grosso, o cara era ruim de bola, você entendeu? Só que enquanto o cara tá falando mal dele, o cara meteu a cara no chão para a bola não entrar no gol do Palmeiras, entendeu? Então eu valorizo esse tipo de jogador. Literalmente, né? Não é nem sentido figurado. Ele meteu a fuça no É, chão para não você viu a deixar o brincadeira que o jogador do pai dele Botafogo fez? finalizar. Você viu a Vi, brincadeira pô! que o pai dele fez? Foi muito engraçado, né? Não, sensacional. Você vê E que tinha, e tinha algo que é aspargo ainda, ele diferente. falou, ó, tem um verdinho aqui. O que tá mais gostoso, seu aspargo é a grama, né? Ele É, sacaneou o moleque. Sabe o que eu acho mais engraçado? Antes de eu colocar um vídeo aqui do Vanderlan, caso você não. é. A galera que tá aqui com a gente, mais de 660 pessoas ao vivo. Muito obrigado, viu, pessoal? Não esqueçam o like, por favor. Se você puder cooperar também com o seu super chat, vai ser muito bem-vindo, até porque a gente, para quem já está inscrito aqui, tanto no Reflexão quanto no TUT e também no MVVC, sabe que o Zé faz um trabalho social a qual ele está Isso. angariando dinheiro para comprar uma cadeira de rodas aí para ajudar uma pessoa que está precisando. Aliás, já está indo para a quarta cadeira de rodas, né? Então, já pensando inclusive na quinta. Então, Uhum. esse trabalho, pessoal, é feito com doação. Então, se você puder, através aí, principalmente do Superchat ou do Pix, depois eu vou encontrar aqui o Pix para colocar na tela, mas os inscritos aqui já conhecem a dinâmica. Coopere, o seu Superchat vai ser redirecionado aí para poder ajudar na compra dessa cadeira de rodas, tá certo? Mas antes de eu soltar o vídeo aqui sobre o Vanderlan, ô Maurício, eu tava pensando É. aqui, é engraçado como todo jogador, veja, o Fux acabou de chegar no Palmeiras por empréstimo, tá? Aham. Todo jogador que chega no Palmeiras parece que o cara vira família. De uma hora para outra, ele já tá jogando no Palmeiras há muito tempo, tá sendo recepcionado, o cara já tá ali dando sangue. Você tem essa impressão também, cara? Como que será que deve ser esse clima pra galera lá, né? É porque a gente tem um pai lá, né? Tem um cara humano, né? Uma das coisas assim que eu acho que eu acho não, que eu percebo e penso que o Abel faz muito
é cuidar do ser humano que tem lá dentro também. Por isso que ele às vezes o pessoal critica, ele mandou gente embora, que não deveria, que poderia. Mas peraí, todos que ele mandou embora, acho que só o Kevin e o Luiz Guilherme que tá indo bem, né? Do restante, só como que chama o Patrick de Paula, que agora tá entrando em forma, mas você vê como que chama aquele que foi pro Porto, depois foi pro Cruzeiro e estava no Santos? Ah, o Veron. O Veron também, já foi mandado embora do Veron Santos. Balada. Veron Pois é. Balada, entendeu? Então, eu vou falar uma coisa para você, Tiagão, e queridos espectadores. Se o Abel se jogar do 20º andar lá do Terraço Itália, eu me jogo atrás, porque vai ter alguma coisa boa lá embaixo. Cara. Então, olha, polêmico, hein? Polêmico, mas é isso, cara, é isso. Realmente, não dá para dizer que o Abel não é um grande gestor de grupo. Sim. Eu tenho as minhas críticas ao Abel no campo tático, técnico, mas como gestor, ele é muito diferente, realmente. Ninguém seria ruim e estaria há 5 anos na frente de um clube como o Palmeiras, né? Então, o cara é diferente, realmente. O que eu costumo dizer é o seguinte, ninguém é perfeito, né, Tiagão? Não, mas assim, imagina, ele tem as coisas muito boas e uma delas é isso daí, né? Eu tiro o chapéu para ele. Tá indo no meio-campo que você comentou. O quê? O meio-campo que você comentou. Exatamente. Sobre 3 aqui de proteção, né? Embora o Rios não seja tão marcador, mas enfim. Não, mas eu acho que ele vai ficar protegendo ali, sabe? Distribuindo mais a bola, né? Sim. Exatamente. E um ponto importante aqui, galera, sobre o Vanderlan que a gente estava comentando, ele já está na expectativa de estrear e ele já deu uma declaração sobre o jogo. Vamos ver o que ele falou aqui rapidamente? Igual você falou, é uma situação muito diferente, nunca tinha visto isso no futebol, mas o Paulinho é um jogador muito importante pra gente, tá cuidando bem, se tratando bem, e o nosso grupo, eu não tenho palavras para descrever o quão bom é, tipo, todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda no dia a dia, e com o Paulinho não tá sendo diferente, a gente tá abraçando, trazendo ele pra perto, ele já tá 100% adaptado, e então é um jogador muito importante pra nós, espero que esteja 100% pro jogo. Quer dizer, Vanderlei, pelo discurso é você que vai. Não, ainda não sei, não tenho certeza, mas vamos ver, espero a resposta do treinador. Quer dizer, jogo da tua vida, é isso? Com certeza, se eu estiver em campo vai ser o jogo da minha vida. E nos 2 últimos jogos, 2 crias da academia em campo também, Estevão e Alan, como que é para vocês, são formados na base do Palmeiras, ter a oportunidade de num torneio inédito, o mundo tá parando para ver essa Copa do Mundo de Clubes, também mostrar tudo aquilo que vocês passaram desde criancinha até chegar esse momento? Sim, eu tava pensando nisso, inclusive essa semana, as outras semanas que se passaram também. Para mim particularmente, eu sou do interior da Bahia, uma cidade bem pequena, então passa um filme na cabeça, sair de lá do interior, uma cidade bem pequena chamada Brumado, e vim aqui para os Estados Unidos jogar para o mundo todo ver. E não tenho dúvida que com o Luiz, com o Estevão, com o Alan não é diferente, passa um filme na nossa cabeça, porque a gente sempre sonhou em ser jogador profissional do Palmeiras, e hoje está tendo essa oportunidade em um campeonato tão importante, acho que não tem palavras, não consigo descrever a felicidade. Obrigada. O sensacional, o Maurição, desse vídeo é a simplicidade desse menino, né? A forma que ele fala, você percebe que é um garoto literalmente, mas você percebe que ele tem o brilho, né? O brilho nos olhos de quem vai ter uma oportunidade de jogar no Palmeiras. Sim. E esse, com perdão da expressão, galera, mas esse tesão de jogar no Palmeiras que não pode ser perdido, né, Maurício? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E outra, o Palmeiras é uma fábrica de craques, né? Eu até vim buscar aqui, ó, o pessoal falou muito de 2 crias, né? Entrando em campo. Mas ó o que vem ainda pro Palmeiras. Sorriso. Esse Lucas Macorim joga muita bola. Tem o Gilberto. Tem o Riquelme. Tem uma série de jogadores que tá para explodir aí no Palmeiras que é brincadeira, entendeu? Então ver cria jogando no Palmeiras vai ser, acostumem-se, tá? Assim como o São Paulo no passado, lembra? O São Paulo tinha, o Santos também tinha uma base forte. É o Palmeiras hoje, gente. E a gente tem que acostumar com isso e tem que criar, vamos dizer assim, confiança nessa molecada. Tá? Se precisar entrar o Naves,
machucar um outro zagueiro, entrar o Naves, eu garanto que o Naves vai entrar como se fosse também o jogo da vida dele, né? Pô, Putin palmeirense é o que há também, não? Pelo amor de Deus, Lendo aqui o comentário do Putin. É. Aliás, você levantou uma bola sensacional. Vou pedir pro chat, mais de 700 pessoas ao vivo. Coloquem aqui no comentário de vocês, Naves ou Mikael? Coloquem aqui no comentário, só pra gente ter um sentimento de como tá vocês aí. Naves ou Mikael contra o Chelsea, na opinião de vocês? Enquanto isso, eu vou lendo o comentário do Putin. O Putin coloca aqui, ó, Putin palmeirense, meu Deus do céu. Vai cair a live falar o nome desse cara aqui. Abel só ganha porque o Palmeiras tem time bom. Se ele treinasse um Vasco ou um Santos, o Abel não ganharia nenhum título, como ele não ganhou nenhum na Europa. Ô, Maurição, essa provocação é para você. Putin, deixa eu só lembrar, fala aí o time do Palmeiras de 2020, o tanto de cabeça de bagre que tinha, e nós fomos campeão da Libertadores. Né? Receba. Só fala isso. Só fala isso. O ano passado nós fomos campeão paulista, mesmo assim, o Abel olhava para o banco, eu sairia correndo sem olhar para trás. Entendeu? Hoje nós temos 2 bons times. Né? Então, é outra coisa, sabe, que o Thiago, se eu não fosse palmeirense, eu ia torcer para Ponte Preta. Você entendeu? Cara, não faz sentido. Ah, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se o Abel... Garanto que se o Abel treinasse o Santos não estaria lá embaixo. Entendeu? Olha, cara, de tanto treinador ruim que saiu ali no Santos, eu tenho que concordar com você que provavelmente seria diferente a situação, né? Mas eu não sei se o Santos teria grana para pagar o Abel, até porque hoje é um dos, não sei se é mas um dos técnicos mais bem pagos da Sul-América, né, cara? Na América Latina, na América Latina é o mais bem pago que eu saiba. Então não tem muito o que fazer, o Putin aqui, ó. Mikael será melhor porque ele tem físico para ganhar. Aí é que tá, o Putin. Aí eu vou fazer uma provocação para você, meu irmão. O Chelsea é um time jovem. Se você pegar a escalação, a reformulação e tudo mais, e fisicamente eles têm muita estamina, tem muito pulmão. Será que um jogador pesado não seria pior? Jogar contra o Chelsea com um jogador pesado, pensando que do meio campo para frente eles têm muita velocidade? Só uma provocação. Será que o Naves é uma opção melhor? Embora o Naves não seja um velocista, mas acaba tendo mais habilidade do que o Mikael, que já é um cara mais quadradão? Não sei. É uma possibilidade. Se fosse por velocidade, tinha que ser o Benedetti, então, né? O Benedetti, o problema do Benedetti, além dele ter o azar do Luan, tem a questão dele ser bastante inexperiente. E a gente percebe que ele comete alguns erros por inexperiência. Se fosse falar por rapidez, né? Porque realmente o Chelsea é um time muito jovem. O jogador mais idoso deles tem 27 anos e é o goleiro, né? Exatamente. Aí você pega, por exemplo, o nosso goleiro já tá com 30 e, sei lá, 36, 37, por aí. 36, 37, acho. Então, exatamente. Então, veja a diferença por aí. Ó, tem uma galera apostando no Naves, tem a galera apostando no Mikael. Comentário aqui do Silvio. Um abraço, Silvão. Tamo junto. Aliás, uma cobrança ao vivo aqui, hein, Silvio? 707 pessoas ao vivo. Silvio, uma cobrança que eu tenho a você. Queremos você aqui na bancada, hein? A gente já trocou ideia sobre isso. Silvão é um cara que tá sempre aqui com a gente nas lives. E manja muito de Palmeiras, é amendoim e cri-cri, do jeito que nós gosta, e seria muito legal se você viesse participar de uma live aí qualquer dia desse, Silvão. O convite está lançado, meu irmão, depois você manda um direct lá no Instagram pra gente marcar certinho. Deixa eu só responder para ele aí, ó, em comparação ao time que tá hoje, tá? 2020 em comparação ao time que nós temos hoje. Não era um time ruim, senão não tinha ganho a Libertadores, mas era um time... Em comparação a 2025, assim, no papel, pior do que existe hoje, né? É isso que eu quis dizer. Sim. Uma lembrança legal do Fábio aqui é que o Mikael é o tal do canhoto que o Abel tanto queria, né? Sim. Então pode ser. Eu acredito que até pela rodagem já, né, que o Mikael já tem, será natural vê-lo em campo, né? A questão agora é quem será o seu par.
Eu acho que o Fux cavou o seu lugar no time com a sua Sim, entrega, não sim. comprometeu, mas eu acho que Mikael e Fux é a dupla mais provável, a não É. ser que a gente entre com 3-5-2, com 3 zagueiros de ofício, o que eu acho difícil, porque ainda não aconteceu isso no Mundial, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, ó. Até O porque Eliezer manda aqui, ó. Pode falar. Não, até porque o, o Chelsea não joga com 3 atacantes, né? Não vai espelhar igual o Renato fez contra a Inter, né? Que ele entrou com 3 zagueiros, né? Não, Espelhando a dificilmente. Inter. Não vai. Dificilmente. Eu acho que o grande ponto é o Palmeiras. Olha, uma crítica É. que eu tenho, e aí vamos lá, vamos aproveitar aqui o nosso clima Uhum. de amistosidade junto a Pitacos, mas uma crítica que eu tenho com o nosso time na campanha especificamente do Super Mundial, não estou falando da temporada toda, estou falando da campanha específica do Super Mundial, é a fragilidade do nosso meio-campo. O nosso meio-campo não está conseguindo reter a bola por algum motivo. Aí a gente percebe que a formação com o Felipe Anderson, a gente teve uma estreia até bacana contra o Porto, mas depois não conseguimos dar continuidade. O Veiga a gente viu que não conseguiu engrenar. A gente vê o Maurício muito apagado em alguns momentos dos jogos. Então a gente percebe que o Richard Rios muitas vezes tem que trazer esse protagonismo, mas Sim. não é sempre que ele tem ali a temperança para fazer isso. Então, como que você enxerga, Maurição, essa questão do meio-campo? E para mim, na minha concepção, pode ser o local do campo a qual a gente vença essa partida tão difícil contra o Chelsea, mas como que você percebe se é uma necessidade de mudar uma chavinha, se é realmente a insistência em algum jogador? Como que você ajustaria esse negócio de parar de lançamentos diretos para Vitor Roque e seja o que Deus quiser, para que o meio-campo realmente funcione? O que eu tenho observado muito no Palmeiras, não é só no Super Mundial, na questão do meio de campo, é que sempre fica um buraco, né, entre a primeira linha de defesa e a primeira linha de ataque. Sempre tem, tanto que se você observar contra o Miami, nós perdemos quase toda a segunda bola, né? Então eu aproximaria um pouquinho mais. Eu daria uma recuada no Maurício, porque às vezes o Maurício fica muito avançado. Se entrar com o Felipe Anderson também, ele ficar realmente mais no meio de campo e fazer as ligações para a velocidade do Vitor Roque, entendeu? E quem pegaria a bola para partir para cima, o Estevão, entendeu? Seria, eu acho que seria uma boa alternativa, aproximar um pouquinho mais a terceira linha da segunda linha. Faz sentido. Essa questão do Estevão, a gente tem percebido. Esses dias eu vi uma crítica em cima do Estevão, inclusive o Thiago Leifert, né? O Thiago Leifert tem um canal aí no YouTube e tudo mais, tá mais solto depois que saiu da cartilha da Globo, mas ele comentou alguma coisa sobre o Estevão não estar se comprometendo em marcar, não estar se comprometendo em voltar e tudo mais. Aí você para e pensa, pô, mas a função do moleque é justamente o ataque. Mas no estilo Abel Ferreira, todo mundo é operário, bacana. Todo mundo tem que correr atrás do seu e fazer a composição defensiva quando necessário. Você sente esse Estevão um pouco desconexo? Aliás, um ponto importante também, né, galera? Vocês que estão no chat, aí é uma pergunta para todo mundo, tá? Para o chat, o Maurição também vai dar o pitaco dele. Mas vocês acreditam que o Estevão vai ter alguma dificuldade emocional nesse jogo contra o seu futuro time? Aliás, já é o seu time, né? Porque já foi comprado. Mas você acha, Maurício, que isso vai pesar pro moleque? Você acha que ele vai dar aquela tremida ou vai jogar mais leve? O que você acha que vai acontecer no quesito Estevão aí? Ó, eu vou dizer para você o que eu faria no lugar dele, tá? Se fosse eu entraria para arrebentar o jogo, cara. Arrebentar o jogo, marcar 3, 4 gols lá, e quando chegar lá na Inglaterra, a turma olhar para ele e falar assim: esse moleque acabou com a gente. Você entendeu? Porque daí ele vai sair bem do Palmeiras e vai entrar lá com o pessoal respeitando ele, entendeu? Eu faria isso, eu comeria a bola. Agora, o que vai acontecer, eu assim, analisando um pouco o psicológico dele e tudo mais, ele já tá um jogador experiente com as manguinhas de fora, né? Porque antigamente ele era substituído e ficava quietinho, né? Agora ele já tá mandando o Abel comer tomate cru, né? Que nem já pegaram. Tá mesmo. Entendeu? Então,
E assim, ele é um cara de mais postura. Talvez ele tenha que saber ter um ponto de equilíbrio entre ser o protagonista e ser o útil, né? Porque eu acho que ele, às vezes, ele quer ser protagonista demais, né? Então eu acho que a utilidade, às vezes, ele servir uma bola para, né, dar uma assistência. Eu prefiro um jogador que dê 10 assistências do que marca um gol, né? Porque aí, Sim, faz sentido. Até vamos dizer, a gente marca 10 gols porque ele deu assistência. Assistência, o que que é? Deu um passe para um gol, né? Então, tá todo mundo fazendo aí, ó, até Jesus. todo mundo fazendo a sua prece, né, cara? Todo mundo fazendo a sua prece. Interessante que é a linha de defesa do Palmeiras, né? A galera tá preocupada. Mas continua a sua análise aí, não quis A atrapalhar. minha opinião seria essa daí, Tiagão. Eu acho que ele tem culhão para ser o grande jogador da partida e sair bem do Palmeiras como um grande protagonista, que a qual a gente vai sentir falta dele, e chegar lá também, o pessoal olhar para a cara dele e falar, pô, né, esse cara acabou com a gente. Eu te falo que quando eu jogava vôlei, veio um cara de Araraquara jogar pra gente, né, que num jogo lá ele deitou e rolou em cima de nós. Nós ganhamos, mas ele foi o cara do jogo, entendeu? E quando ele chegou para jogar com a gente, todo mundo falou, pô, esse cara joga pra caramba, né? Não sei o quê. Então é uma questão dele entrar também com respeito lá depois do Chelsea. Para ele chegar com moral, né? Eu entendi aí a sua colocação. Realmente, é para ele chegar grande, né? Se ele não faz nada, o pessoal fala, esse merda aí, pagamos maior grana nele. Enfiamos dinheiro num carro de enchente. Olha aí, pessoal, como que ficou o desenho das quartas de final do Super Mundial. Já acabou o jogo do Dortmund, né? Deu a lógica, o Dortmund acabou passando pelo Monterrey. E a gente viu que o nosso querido Real Madrid, o poderosíssimo Real Madrid, ganhou no placarzinho magro da Juventus, né? Suou sangue lá para conseguir ganhar da Juve. Aliás, uma excelente partida do goleiro da Juve, hein, cara? Que goleiraço, pegou muito. Mas como que ficou as quartas de final? Do nosso lado, Palmeiras e Chelsea. Quem passar de Palmeiras e Chelsea pega o vencedor de Fluminense e Al Hilal. Aliás, Al Hilal que fez uma partidaça contra o Manchester City, cara. Inacreditável que esses caras jogaram. Até o Sheik ficou chorando lá na beira do campo. Não é o Emerson Sheik, não, tá? É o Sheik, dono do Al Hilal, que eu tô falando. Mas quem passar de Palmeiras é Emerson Sheik? Um humorista aí. Tá. Aí, um humorista aí que fica falando. Não, só para saber. Depois eu vou procurar no Google aqui. Dá uma pesquisada que talvez no Google a gente ache alguma coisa. Mas vamos lá, para mais de 720 pessoas que estão conosco, muito obrigado, pessoal. Não esqueçam o like, eu sempre falo porque a nossa audiência 113. É rotativa, então, por favor, vamos lá. Só 113 likes, pessoal, mais de 730 pessoas. Mas tem porquinho preguiçoso na live, hein? Já ganharam o charuto já para eu fumar no sábado. O charuto é certeza, é certeza. Mas voltando aqui, então, entre Fluminense e Al Hilal, vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense, a verdade é essa, porque o Al Hilal tem um time nível europeu, né? A gente sabe disso. Mas, como diria Padre Pio, eles que se lasquem, né? Aí quem passar pega o vencedor de Palmeiras e Chelsea. Do outro lado, para mim, o grande confronto até então será Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Vai ser um jogaço. Dois times absurdos tecnicamente. Aí talvez a gente veja o Harry Kane desfazer o topete, né? Porque contra o Flamengo ele nem desfez o topete. Ele jogou jogo treino, tranquilo, não precisou se esbaforir, mas contra o Paris Saint-Germain vai ser um jogaço. Bayern e Paris. Nesse jogo treino aí que eles tiveram contra o Flamengo, eles jogaram com uniforme oficial ou jogaram com colete? Chegou um momento que eu achei que era rachão, né? Eu pensei que ia diminuir o campo. O goleiro ia jogar na linha, porque ficou meio treinamento. Mas ali, a derrota foi uma grande derrota, né? Segundo o nosso querido, o grande guru da mídia tradicional, Mauro César, foi um expoente de futebol da parte do Flamengo, que fez o Bayern de Munique suar sangue para vencê-lo, né? Não foi o que o Manuel Neuer falou depois, né? Enfim. Eu não lembro também quem foi o poeta que disse que o Flamengo ensinou a seleção brasileira a jogar contra a Alemanha. Porque perder de 4-2 é melhor do que perder 7-1, é isso? Será que foi essa analogia? Exatamente. Acho que foi. Aliás,
Aliás, Maurição, segundo a mídia tradicional, perder de 4-2 é melhor do que ganhar de 1-0, como fez o Palmeiras contra o Botafogo. Exato. Pelo menos é a lógica deles. Uhum. É melhor perder de 4-2 pro Bayern do que ganhar de 1-0 do Botafogo. O Flamengo segundo ganhou eles. quanto de premiação por perder de 4-2? Rapaz, ele ganhou, acho que a passagem, né? Ah, tá. Passagem O pra Palmeiras casa. praticamente pagou o Paulinho, né? Com a vitória. Sim, 1 a 0, ganhou com um 75 gol, minutos. com um gol, o Paulinho fez metade do investimento que foi feito nele, com um gol. Então, Então, e com o pé esquerdo ainda. Então tá bom, não tem problema. com o pé esquerdo e com a canela lascada, né? Tem Canela esse detalhe lascada. aí. Então, assim, esses mata-matas aqui, pessoal, além de Paris e Bayern, que será um jogaço, teremos Borussia Dortmund e Real Madrid. Se der a lógica, o Real Madrid tem uma vantagem aí. E se eventualmente der a lógica entre Paris Saint-Germain e Bayern, provavelmente o Bayern também passe. E aí pode ter um Bayern e Real Madrid numa semifinal. E quem passar, amigo, vai pegar aqui entre... Eu acredito, Maurição, isso é a minha impressão, que talvez as zebras estejam do lado da chave do Palmeiras, né? Sim. Os zebrásticos aí. Talvez o mais badalado seja o próprio Chelsea, que o Palmeiras vai pegar, mas os 4 que estão do nosso lado são os menos, entre aspas, favoritos para todo esse rolê aí. Mas será, e agora será, né? Não vou até bater na madeira. Mas será que um brasileiro não chega nessa final aí, de preferência o Palmeiras, ou Maurição? O que você acha? Existe grande chance. O Fluminense não tá jogando mal. Isso vamos falar. A Inter é um time de terceiro nível lá na Europa, no mesmo nível do Porto, mas o Fluminense não tá jogando mal. Tem um bom técnico, eu gosto do Renato Gaúcho, até por causa que ele podia ser sogro de um dos meus filhos, né? Mas não tem problema. Comentários à parte, né? Mas, assim... Entendedores. Você já imaginou uma semifinal Palmeiras e Fluminense? Que legal que vai ser, cara. Pro futebol que tapa brasileiro. Na cara dos babadores de ovo dos europeus, né? Seria um tapa cara, na cara. Eu vou falar uma coisa para você. Tinha que fazer uma reunião de todos esses repórteres aí, com algumas exceções, sabe? E soltar uma bomba lá, cara. Isso aí tem que começar de novo. Não dá, não pode procriar esses caras. Esses caras têm que ser castrados. Para não ter mais esses genótipos deles aí. Tanta besteira que os caras falam, né? E o quanto eles mudam de opinião de uma hora para outra, né? É inacreditável. Impressionante. Eles vão conforme o vento, né? O vento ali das suas redações e tudo mais, né? Mas seria espetacular. E, aliás, um ponto importante para a gente já caminhar para outros assuntos aqui é que se eventualmente ou Palmeiras ou Fluminense chegar à final, os dois times menos badalados sul-americanos, né? Porque tanto Palmeiras quanto Fluminense não eram postos aí, principalmente pela mídia tradicional, como os brasileiros ou mesmo os sul-americanos mais fortes. Falava-se muito de Flamengo, falava-se muito de Botafogo, falava-se inclusive até dos times argentinos, mas quem está lá curiosamente Abel Ferreira e o peladeiro Renato Gaúcho, né, Maurição? Porque muita gente mete o pau no trabalho dos dois e é os caras que estão lá. E você, não sei se você se lembra, mas uma vez perguntaram pro Abel, né, a respeito de seleção. Ele indicou, ele falou, eu colocaria o Renato, que é um excelente técnico. Né, e o Abel gosta do estilo do Renato, né? E parece que eles se dão bem no bastidores aí, trocam bastante informação. Então, agora, Thiago, deixa eu fazer uma conotação aí do gol do Paulinho, né? Que a gente falou que fez o gol com o pé esquerdo e com a canela bichada, né? Sim. O meu pai tinha um ditado, às vezes ele falava assim, o importante é o resultado. Se você engravidar a tua esposa com uma meia foda, importante que engravidou. Então, o Paulinho, importante que marcou o gol, entendeu? Exatamente. O importante é que literalmente é que a bola entrou, né? Isso. Exatamente. Mauro César ganha para falar besteira. Eu acho que deve ganhar bem, viu? Deu uma oscilada aqui. O Mauro César ganha para falar besteira, né? Deu uma oscilada aqui. Calma aí, galera. Calma aí.
Ao contrário do Rogério Ceni, a gente não deu uma bambeada aqui, não. Fica tranquilo, tá? Ah, tá. É que a internet deu uma balançada aqui. Mas a gente estava falando sobre o Paulinho, né? O Paulinho que você citou o ditado sobre a meia foda. Mas para mim, cara, esse cara 100%, Nossa ele vai Senhora. mudar o patamar do ataque do Palmeiras. Vai, com toda vai mudar certeza. muito. Vai mudar muito. Eu tenho uma certeza, assim, muito grande que o ataque do Palmeiras, ele, se fizer um entrosamento entre Paulinho e Vitor Roque, vai ser um ataque fulminante. Vai dar muito trabalho, né? Mas o Paulinho parece que vai ter que fazer uma cirurgia, né? Após aí o campeonato, né? Uma recuperação aí de mais 2 a 3 meses. Mas não tem problema, né? Parece que vai ter que fazer uma raspagem na canela, né? O grande ponto é assim, aí entra uma ressalva. O planejamento do Palmeiras era visível de que o Paulinho estaria em condições para o Super Mundial, e isso não aconteceu. Aí são intempéries, fator biológico, né? O jogador é um ser humano, não é uma máquina, Sim. Não são estudos e matemáticas que vão fazer ele jogar. Mas mesmo ele não estando 100%, como esse cara tá sendo importante pro Palmeiras no Super Mundial. Agora imagine só, Maurição, se a gente não tivesse contratado um cara do tamanho do Paulinho para uma competição como essa. As críticas, talvez o Palmeiras estivesse no mesmo avião aí do Flamengo para ir embora. Então, o Paulinho foi extremamente importante, né? A chegada do Paulinho para o Palmeiras. Para muitos aí ele já meio que se pagou. Eu acho que ainda tem um caminho, mas ele já fez uma partida memorável. O resultado, lembrando que essa classificação é histórica, né? Para o Palmeiras num campeonato tão grande. Então, o Paulinho, cara, já entra num grupo de jogadores muito importantes para as próximas temporadas. E por mais que as pessoas não levem isso em consideração, é um jogador muito jovem. E o Palmeiras tem um contrato longevo com ele. Então imagine, passou esse Super Mundial, a temporada continua normalmente, o Palmeiras ainda tem grandes competições, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e esse cara que infelizmente vai estar de molho por mais uns 3 ou 4 meses devido à cirurgia, para 2026, a gente tendo ele 100%, olha, eu vou te falar, hein? Eu vejo camarada aí que se segure. Eu vejo 2 detalhes importantes nisso, tá? Um dos detalhes que o problema dele não é físico, de musculatura, de tá com as pernas fracas, precisa fazer reforço. O problema dele é dor, né? Então ele não tá suportando dor naquele ponto ali onde ele fez a cirurgia. Vamos dizer assim, algum resquício ficou lá que os médicos do Palmeiras, pelo jeito, já identificaram, tanto que já tem um plano para isso, né? E um outro detalhe que eu vejo, cara, o Paulinho entrou no Palmeiras, parece que joga há 1 ano, 2 anos no Palmeiras, mano. Porque você vê a união, né, que tá os jogadores, e a hora que ele foi comemorar, ele já falou, calma, que ele sabia que todo mundo ia pular em cima dele. E depois ele esperou todo mundo estar junto ali para comemorar com os companheiros de time, né? Então, isso é uma das coisas que eu vejo. O Paulinho já entrou, assim como o Fux já entrou, com o Mikael, do jeitão dele lá, meio rústico de ser, né? Mas é um cara sério que joga para, vamos dizer, com amor ao Palmeiras, né? Então, ninguém tá lá por jogar. E, assim, não vai ser um cara que vai ser ingrato igual o antigo número 7, que eu não falo nem mais o nome dele, né? O cara que é mais, segundo ele, né? Segundo ele, mais falso do que uma nota de R$2. Ele não sabia que nota de R$2 existe, né? Não, eu diria que eu tenho um ditado que é mais fácil que nota de $7. Mas só fazer um parênteses aqui, pessoal. Uma página muito grande aí do Instagram, do próprio X, né? Que é o Olé do Brasil, uma página de zoeira, resenha de futebol, mas ele fez uma postagem muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. Eles postaram o seguinte: Fluminense e Palmeiras, vocês sim representaram bem o futebol brasileiro. Jogaram bola e conquistaram a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.
O resto é discurso e papo furado. Parabéns, Flusão. Parabéns, Verdão. Aqui, cara, é uma clara cutucada aos Sim. jornaleiros, usando aqui uma expressão do tio Zé, os jornaleiros que puxam o saco do Flamengo e dizem que o Flamengo jogou um futebol gigante e tudo mais, e deixam de lado Fluminense e Palmeiras, que de fato estão classificados para quartas de final. Então, esse sentimento de que o Flamengo jogou de igual para igual com o Bayern, não jogou de igual para igual com o Bayern, né? Mentira, isso é falácia. 7 minutos, 2-0. 9 minutos, né? 2-0. E os caras tiraram o pé, jogar de igual para igual? Imagina, é o que eu falei, e volto a dizer, o Harry Kane saiu de campo com o topete com gel ainda, amigo, ele nem correu, ele não correu, é perceptível. E assim, a falácia é tão grande que eles estão se perdendo nas próprias mentiras, né? Então, eu acho legal quando páginas grandes e influentes como essa, por exemplo, citam o feito do Palmeiras e do Fluminense e mostram que a mídia é clubista, cara. A mídia é clubista. Total. Esse é o grande ponto. Aí, às vezes, os menos avisados acabam comprando toda essa conversa. O Gabriel, um abraço pro Gabriel aqui, ó. Os nossos mocinhos politicamente corretos terão hombridade para a grande vingança? Rapaz, eu não chamaria de vingança, mas eu peguei uma frase muito legal esses dias na internet que ninguém morre devendo para o Palmeiras. Então pode ser o momento aí do nosso querido Chelsea pagar a sua dívida moral com o Palmeiras aí. Eu substituiria vingança por... Nossa, fugiu a palavra agora. Já volta, já vem. Não, tranquilo. Porque vingança normalmente é uma palavra bem pesada, né, galera? Bem pesada. Revanche. Não combina com revanche. Revanche é mais esportista, né? Uma grande revanche, né? Boa. E vamos dizer, a vitória é a grande revanche. Boa. O Putin tá brabo aqui, eu discordo. Mesmo o Palmeiras e Fluminense passando, na minha opinião, o Flamengo foi o melhor brasileiro até agora. Ô Putin, brasileiro é com S, tá? Depois a gente conversa aí. Um abraço. Mas enfim, é a sua opinião. Tô brincando com você, Putin. Não exploda a nossa live, por favor. Não jogue ogivas nucleares na nossa live. Seja brasileiro, assim como eu sou brasileiro, né? Que meu sobrenome é Brasil, né? Pelo amor de Deus, não fica nervoso. Não aperta o botão vermelho, não. Não, por favor, cara, por favor. Não faça isso. Tem crianças aí, mulheres e crianças aí assistindo a gente. Mas vamos lá, sobre essa questão do Flamengo, só pra gente não dar muito, esticar muito esse chiclete, o problema é o apelo que há, principalmente da mídia tradicional com o Flamengo como um produto que e ele é um produto, principalmente um produto global, e o grande ponto é que eles não podem sair por baixo. Porque já havia uma expectativa do Flamengo na final, o Flamengo vai pegar o Real Madrid, e mais uma vez o Real Madrid vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Novamente, vai ter que esperar um pouquinho mais. Então, cara, é ridículo essa forçação de pauta, essa forçação de barra, não só para o Flamengo, mas essa forçação de barra da mídia é ridículo, e eu fico feliz quando outros membros da mídia aí discordam disso, né? O Mano, no programa do Benja ontem, falou uma coisa muito inteligente, que a questão do Flamengo é a torcida terceirizada que eles querem agradar. Porque você vai no Nordeste, o cara torce pro Sport e pro Flamengo, torce pro Santa Cruz e pro Flamengo. Você vai no Norte, torce pro Paysandu e pro Flamengo, torce pro Remo e pro Flamengo. Então é a torcida terceirizada que é a gigante do Flamengo. Não é a torcida em si mesmo, porque a torcida em si mesmo, gente, é aquela torcida que estava em Montevidéu lá, que cantou pra caramba, que o vento, né, tava contra eles, e eu nunca vi você gritar pra frente e voltar pra você, né? É um eco reverso. Você entendeu? Então, aquela lá que era a torcida, né, que depois sumiu, né, que fizeram um hino lá falando que não tinha torcida para torcer lá do Palmeiras, né? Que depois todo mundo sumiu, né? Todo mundo que falou besteira sumiu. Então, aquela que é a torcida do Flamengo. Então, a mídia, ela quer, assim, a mídia global, né? Ela quer fazer um auê com essa torcida terceirizada.
Exatamente. Vou mandar um abraço pro João Paulo aqui, que ele manda uma mensagem muito interessante. O Flamengo ganhou a taça. Eu tentei jogar de igual para igual com o europeu. É a taça do Flamengo, né? Inclusive, não é a primeira vez que ele ganha essa taça, já é E a bicampeão taça dessa de volta, taça aí. né? A taça de volta. É isso que ele De ganhou. volta para casa. De volta para o passado. Eu tentei daquela época, tentei de novo e voltei. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, para a gente caminhar para as finais aqui, ô Maurição, até para a gente Isso aí. não ser enfadonho aí para nossa audiência, as expectativas são enormes, né, pessoal? Ainda Uhum. estamos na madrugada de quarta-feira, então ainda tem muita água para rolar até o jogo do Palmeiras. As expectativas são gigantescas. Não dá para falar de placar, não dá para falar de quem vai jogar bem, quem vai jogar mal. O que a gente sabe é que a gente vai estar apoiando, né? Uhum. E esperamos não passar mal, né, Maurício? Qual que é o seu plano É. para não cair duro no chão, cara? Meu, eu aprendi uma coisa com a vida, né? Não criar expectativas. Contra o jogo contra o Botafogo, sem brincadeira. Eu cheguei em casa, era 15 para 1. Aí liguei a televisão, aí que eu comecei a torcer, aí que eu comecei a sentir, né? Então eu consigo ter essa chavinha aí, graças a Deus. Mas na hora do jogo, rapaz, você fica meio maluco, né? Você fica, aquele John lá, eu por ser goleiro, eu falava, eu admiro ele, né, gosto dele como goleiro. Eu falava, John, falha, pô, falha uma vez, pelo amor de Deus, né? Não vai na Não custa bola, nada. né? Você fica lá. E agora contra o Chelsea, cara, eu vou, vamos dizer assim, eu sou um cara que acredita muito na parte de energia do bem, né? Eu vou procurar emanar energia para os três substitutos, para que eles sejam os grandes protagonistas positivos do jogo, sabe? Ou que eles nem apareçam, Sim. entendeu? Porque o bom jogador é aquele que não aparece, né? Um jogador que eu quero que apareça o mínimo possível é o Everton, né? É, Que o Palmeiras exatamente. consiga segurar a onda e o Everton É. não apareça tanto. E eu Mas é queria que o jogo Estevão grande, aparecesse né? muito. O Estevão, eu gostaria que aparecesse muito. Aliás, essa sua tese é sensacional. É a hora do Estevão realmente vender o É, seu peixe, né? exatamente. Vai falar assim, ó, vou mostrar para vocês o que vocês contrataram. Vem cá, entendeu? Senta aqui no Sim, colo do sim, sim. titio. Porque ele ainda não tem idade para ser papai, né? Exatamente. Tá muito É, garoto ainda. tá muito ainda. Mas enfim. Gente, muito obrigado pelo papo com vocês aí. Bastante gente passou pela live, bastante comentário, tivemos bastante interação. Hoje, como vocês repararam, o tio Zé não fez parte da bancada, porque ele está em outro compromisso, mas o Maurição aí veio nos ajudar também. Então, a ideia foi trocada, vocês tiveram aí o espaço para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado. Quem está aí na live e ainda não deixou o like, por favor, deixe seu like para ajudar. Por favor, porque é importante para chegar para mais Compartilhem palmeirenses. mesmo, o pessoal assistir depois. E vai. Perfeito, principalmente para você mandar naquele grupo de resenha do WhatsApp, né? Maurício que Isso, joga bola, é goleiro, você que tem o seu grupo aí da isso. pelada, do futsal, Manda. né? Do showball, Aham. sei lá o que você joga aí, Society, manda para os seus Society Salão. camaradas. Society, salão, o set, né? Jogar aquele fut É, set, enfim. isso. Quem joga bola aí, seja com Unidos do Solteiros e Casados ou Subóbito, joga aí no grupo do WhatsApp para a galera assistir depois, porque essa resenha vale muito a pena, principalmente com a participação de todos vocês, tá? Manda um abraço Você para deu uma todos que deixa boa aí, participaram. Tiagão. Você deu uma deixa Sim, boa aí. Bayer solteiro, Flamengo são os casados, né? Acho que foi isso o lance do exato. jogo. Ah, Foi tá. exatamente É, isso. só para Os saber. solteiros são mais leves, né? Os casados já estão meio Exatamente. barrigudinho, meio Exatamente. pesadinho. É. Viu? Sensacional. Tiagão, eu costumo brincar o Sim. seguinte, cara. Tem dia que eu sou Maurício, mas hoje eu sou Maurício, entendeu? Então, contra o Flamengo, eu vou ser mal sempre. Sensacional. Maurício, manda suas considerações finais aí pra gente caminhar pro fim, já dá um tchau pra galera. Vamos lá. Galera, muita gratidão a vocês, ó, 00:38 aí firme conosco, nos prestigiando. Volto a dizer, compartilhem, deem seu like, tá? Se inscrevam no canal, nos canais, né? Nos 3 canais aí que tá rolando. E acima de tudo, gente, tenham esperança
e vamos, ó, emanar energia boa para os 3 substitutos e energia boa também para todos que vão estar jogando lá, porque assim, é uma paixão que a gente tem. O Palmeiras, isso eu vou falar por mim, tá? O Palmeiras não é minha vida. O Palmeiras é minha grande paixão e é uma das coisas que faz eu sentir, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, Tiagão? Meu pai tá Sim. aqui, ó, do meu lado esquerdo, comigo, tá? Porque ele foi que me ensinou a ser palmeirense, ele que me ensinou a ter essa paixão, esse amor pelo Palmeiras. Eu vi Ademir da Guia jogar, eu vi o Dudu homem, né? Número 5 jogar, Sim. porque aquele do número 7 para mim não existe mais. Sujou a camisa 7 do Palmeiras. Sujou, verdade, totalmente. Para mim é ex-ídolo. Então, gente, emanem pensamentos bons para esse time. Para quem não acredita, tudo bem. Agora, para quem acredita como eu, a energia que a gente emana funciona muito, tá? Tudo é energia. E que o Palmeiras faça um grande jogo. Nós vamos conversar ainda até sexta-feira, mas desde já, acenda a vela, prepara charuto, só não vai matar a galinha, pelo amor de Deus, na sexta-feira, né? Mas, pelo amor de Deus, os galinhas que a gente tem que matar é no brasileiro. A gente mata jogando bola e ganha dos galinhas lá, tá? Mas vamos torcer para que o Abel acerte mesmo nas substituições, nas orientações e no psicológico, né? Que a equipe técnica do Abel consiga fazer com que o que eles treinarem, eles façam em campo com bastante alegria para nós. É isso que eu espero. Boa. Sensacional. Galera, muito obrigado. Como disse o Maurição, obrigado pela paciência, pelo tempo aí na casa de vocês. Obrigado pela abertura de trocarmos uma ideia. Obrigado para todo mundo que participou aqui do chat, que mandou seu recado, que trocou uma ideia com a gente. Lembrando que Reflexão Alviverde, Tuti Palestra, Verdão MVVC, são todas canais que estão simultaneamente mandando essa live para você. Então eu peço que você se inscreva nos 3 canais, deixa lá o seu like nos 3 canais. E muito obrigado pela participação de cada um aí. A gente espera que o Palmeiras se prepare bem. São ainda 3 dias praticamente para a gente ter de expectativa, mas vai bem na onda do Maurição aí. Manda boas energias, bons pensamentos e agarre-se aí naquilo que você acredita de positividade, porque eu acredito que dá para o Palmeiras fazer um grande jogo. Acho que esse é o sentimento todo palmeirense, do Palmeiras fazer um grande jogo. Eu tô medindo a energia do Palmeiras todo dia lá, hein? E ó, quando ele faz, ó, tô perguntando aqui pro meu pêndulo se o Palmeiras tá com uma energia boa, ó, tá sendo positivo, ó. Ó, só para vocês verem, vamos mostrar aqui, ó. Vamos lá, uma aula de espiritualidade, hein, pessoal? Não, é de radiestesia. Vamos lá. Aqui, ó, minha mão tá paradinha. Eu vou perguntar, pêndulo, a energia do Palmeiras tá positiva? Ó, minha mão paradinha, ele tá dando que sim. Entendeu? Vamos perguntar para ele falar, não, o Corinthians é um grande time? Olha lá, tá dando não agora, eu não tô nem mexendo nada. Isso aqui é impressionante, Tiagão. Às vezes eu caio para trás as respostas que esse bicho me dá. Mas vamos que vamos. Sensacional. Avante palestra, com espiritualidade, Avante, com amor, com tudo. Vamos lá, Palmeirão. Boa, vamos para cima. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto.